Olá, olá, estudante. Olá, estudante. Olá, professor mediador, como é que vocês estão? Ó, desculpa aí que teve um retornozinho aí. Como é que foram nos exercícios de ontem? Foi muito angustiante? Foi mais tranquilo? Como é que foi esse processo? Espero que tenha sido bem harmonioso aí o processo, né? Com relação a essa parte de somar, subtrair, multiplicar e dividir frações, né? É um assunto muito importante. E já na nossa próxima semana, possivelmente eu já vou começar a trabalhar com vocês a parte de estatística, né? Já vamos começar a discutir algumas ideias e algumas coisas envolvendo a estatística, belezinha? Então vamos lá para a correção da nossa lista. Vem cá. Aula 12, correção de exercício. Então bora lá. A professora de matemática propôs como exercício a expressão. Então tem ali a expressãozinha, olha que beleza. Os alunos que resolveram corretamente a expressão encontraram como resultado... Pessoal, olha só que interessante. Esse tipo de exercício aqui eu quero ensinar você a fazer de um jeito mais simples. Observe bem. Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó. Vamos pegar minha canetinha. Então, vamos lá. Eu tenho 1 mais 1/3. Uai, Mário, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum? Tem. Mas nesse caso aqui, gente, é o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3. E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 3 é o próprio 3. Então, qual que seria o processo aqui, ó? Então, eu vou dividir pelo de baixo. Então, seria 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 dá 3. Mais 3 dividido por 3 é 1. Vezes 1 é 1. Então, o resultado disso daqui é 4/3. Mano, mas isso daí deu trabalho, ó, já vou até apagar. Porque eu quero fazer isso de maneira mais rápida com vocês. Toda vez que você tiver um número inteiro adicionado a uma fração, ou estiver subtraindo com uma fração, então observa bem, ó. Eu tenho 1 mais 1/3, tá? Que poderia ser 2, 3, 4, 5, não importa. Olha, vamos aprender a fazer isso de maneira mais fácil. Percebam que o denominador aí que nós temos é 3, né? Então, o denominador é 3. Olha só o que nós vamos fazer. Você vai fazer 3 multiplicado por 1 e você vai fazer a operação aqui, ó. Então, olha só o tanto que é fácil. 3 vezes 1 é 3, mais 1, 4. Que foi exatamente a conta que nós havíamos feito. E o outro lado que eu tenho ali, que é 1 menos 1/3. Bom, Mário, é o mesmo jeito? É, denominador é 3. Então, bem devagarzinho aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação. E aí eu vou fazer a operação aqui. Então, bora lá. 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Aí, menos, ó, 3 vezes 1 é 3. Menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, olha só que interessante. O 1 mais 1/3, na verdade, é 4/3. Então, aqui eu tenho 4/3. Vezes o 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 são 2/3. Toda vez que eu tenho multiplicação, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 é 9. Então, a alternativa correta é a letra C, de coração. Olha só o tanto que é fácil mexer com as frações. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Vou até colocar aqui, ó, só para reforçar com vocês um pouquinho o que nós acabamos de discutir aí. Vou pegar outros exemplos, ó. Também é momento de aprendizagem na correção dos exercícios, né? Então, vamos pegar aqui o seguinte, ó. Eu quero fazer 2 mais 4/5, tá vendo? Pode ser qualquer tipo de inteiro mais fração. Então, o denominador é 5. Aí, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e vou fazer a operação. No caso, a operação é de mais. Então, 5 vezes 2 é 10, mais 4, 14. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse processo. Quando eu tenho um número inteiro mais ou inteiro menos uma fração. Tranquilo? Vamos lá para o exercício número 2. Olha que facinho. Ah, Mário, esse daí dá para fazer desse jeito? Não, esse aí não dá, né? Mas vamos olhar para os nossos denominadores. Eu tenho um denominador
8 e eu tenho o denominador 6. O que nós temos que fazer? Nós temos que encontrar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum entre 8 e 6. Então, olha só, por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2, bom, 6 dividido por 2 dá 3. Algum desses números ainda é divisível por 2? Sim, né? O 4, então, divide novamente. 4 dividido por 2 dá 2, e o 3 não é possível dividir, repete. Aqui de novo dá 2, vai dar 1 e 3, e por fim, o 3, que vai dar 1 e 1. Pronto. O que eu faço agora para encontrar o mínimo múltiplo comum? Faço a multiplicação desses valores. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 3 dá 24. Então, quer dizer que o mínimo múltiplo comum de 8 e 6 é 24. Então, eu quero adicionar 1 oitavo. Vou apagar aqui para ficar bonitinho. Então, eu quero fazer 1 oitavo mais 5 sextos. Encontramos aí que o nosso mínimo múltiplo comum é o 24. Se lembra do processo? Divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo número de cima. 24 dividido por 8. Ó, tá boadinha do 8, hein? Qual o número que multiplicado por 8 dá 24? Esse número é o número 3, né? Ó. Então, 24 dividido por 8 é 3. Aí pega o número 3 e multiplica pelo de cima. Então, 24 dividido por 8 é 3, vezes 1 é 3. Mais 24 dividido por 6 é 4, vezes 5 é 20. Isso é igual a 23, agora posso somar, dividido por 24. Então, a alternativa correta, letra D, de deu certo. Olha só que fácil. Então, nada de muito diferente do que nós fizemos na nossa última aula, né? Você lembra lá, na nossa última aula nós trabalhamos ali com adição, as duas últimas aulas, né? Trabalhamos com a adição, com a multiplicação, com a subtração, com a divisão de frações, tá? Então é importante vocês terem isso em mente para poder conseguir resolver esses exercícios com tranquilidade. Então bora lá para o nosso exercício número 3. Exercício número 3. Ih, Mário, tem um decimal aí. Não tem problema. Decimal também é número. Vamos lembrar que 0,2, e nós já discutimos sobre isso, 0,2, ó, como tem uma casa direita da vírgula, na verdade esse número aqui é o 2 dividido por 10. Então, se eu parar para pensar, eu tenho aqui, ó, 2 sobre 5, menos 1 sobre 10, mais 2 sobre 10. Olha só. E qual é o mínimo múltiplo comum aí? Bom, é o mínimo múltiplo comum entre 5 e 10. Mário, mas aparece o 10 duas vezes, não tem problema. Eu só preciso colocar um deles, afinal o resultado vai ser o mesmo. Então, isso aqui é divisível por 2. Então, aqui dá 5, porque não dá para dividir, e 10 dividido por 2 dá 5. E agora o próximo primo que divide o 5 é o próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1. Então, 2 vezes 5 é 10. Ué, Mário, então quer dizer que o 10 é o mínimo múltiplo comum do 5 e do 10? É. Então, olha só, quando um número é múltiplo do outro, por exemplo, eu tenho 5, tenho 10. Se você já perceber direto que se você multiplica 2 vezes 5 dá 10, então você percebe que o 10 é um número múltiplo do 5. Então, o 10 é o menor número que é múltiplo do 5 e do 10 ao mesmo tempo. Então, o menor número, menor múltiplo comum ali, né? No caso, o mínimo múltiplo comum, entre 5 e 10 é o próprio 10. Aí vamos fazer o processo. Divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima. Então, bora lá. Mínimo múltiplo comum é 10. Então, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 2 dá 4, menos 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1 dá 1. E 10 dividido por 10 dá 1, vezes 2 dá 2. E aí eu vou fazer a continha. Então, 4 menos 1 dá 3. 3 mais 2, bom, 3 mais 2 dá 5. Então, fica 5 dividido por 10. Se você observar, ó, dá para dividir o 5 por 5, dá para dividir o 10 por 5. 5 dividido por 5 dá 1, e 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui nós temos que a alternativa correta é a letra B,
de bambsurdo. Olha só que fácil fazer matemática. Pessoal, nada de extraordinário, né? Então, até agora, ó, não tivemos nada de diferente do que discutimos durante as aulas. Tá? E principalmente ali eu reforcei com vocês e fiz bem devagarzinho o processo de fazer a adição e a multiplicação. Tranquilo? Então, bora lá para o próximo exercício. Exercício número 4. Ih, Mário, danou-se. Tem parênteses, subtração, multiplicação. O que eu devo fazer primeiro? Gente, regrinha básica. Primeiro vamos fazer o que está dentro dos parênteses. Então, dentro dos parênteses tem a prioridade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de A, tá? Então, o que eu estou fazendo é... Na verdade, nem vou chamar de A, né? Eu vou dar outro nome aqui, para a gente não querer confundir ali com a letrinha. Vou chamar aqui de expressão I. Então, expressão I. Bom, quem que é essa expressão I? Ela vai ser igual... Vou colocar aqui, ó. Vou chamar de 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. Tudo bem? Pessoal, e aí você precisa começar a pensar nisso de maneira mais natural. Vocês se lembram que discutimos sobre os números primos. Ah, quem são os números primos? São 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Se você observar, os denominadores são números primos. Então, quando eu faço aqui a fatoração, ó, do 3 e do 2, então isso que dá por 2 dá 3, e vai dar 1, e agora dá por 3, que dá 1 e dá 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser 6, que na verdade é a multiplicação desses dois números. Então, na verdade, se eu multiplico ali embaixo, ia dar certo. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. E aí, qual é o processo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 3 é 2, vezes 2 é 4, menos 6 dividido por 2 é 3, vezes 1 dá 3. E aí, 4 menos 3 dá 1. Então, isso daqui vai dar 1 sexto. Pessoal, difícil isso? Então, eu já descobri que ali dentro é 1 sexto, né? Então, vamos lá ver o que nós encontramos aqui. Olha só a expressão que eu tenho. Vamos escrevê-la aqui, ó. Eu tenho 3 sobre 5 menos 1 sobre 5, que multiplica 1 sobre 6. Bom, eu tenho uma expressão que envolve subtração e multiplicação. Quem tem a prioridade? Quem tem a prioridade é a multiplicação. Então, isso daqui vai ser 3 quintos menos... E aí, multiplica, ó. 1 vezes 1 dá 1. 5 vezes 6 dá 30. Mário, então, aquela hora você disse que o 5 e o 10 era múltiplo do 5. Então, ele era o mínimo múltiplo comum, sim. Se vocês observarem, o 30 é múltiplo do 5. Como assim, Mário? Dá para dividir o 30 por 5. Se dá para dividir o 30 por 5, quer dizer que o 30 é um múltiplo do 5 e um múltiplo do 30 também. Mário, eu acho que eu prefiro fazer o mínimo múltiplo comum. Posso? Pode. Então, você vai colocar aqui o 5, vai colocar aqui o 30. Ó, por 2. Repete o 5 e o 30 vai dar 15 dividido por 2. Por 3, aqui vai dar 5. 15 por 3 dá 5. E agora por 5. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. Multiplica. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30, tá vendo? O mínimo múltiplo comum é 30. Como é que vai ficar o processo? 30. Aí 30 dividido por 5, 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 3 dá 18. 30 dividido por 30, 30 dividido por 30 dá 1. Vezes 1 dá 1. E 18 menos 1 dá 17. Então, eu tenho ali, ó, que o resultado daquela expressão vai ser 17 dividido por 30. Então, a alternativa correta, letra A, de alegria. Olha só que fácil. Tá vendo, pessoal? Então, de modo geral, nós estamos fazendo as operações com as frações. Sejam essas operações de adição, subtração, multiplicação ou divisão. No caso, até agora, acho que não apareceu nenhuma divisão, não, né? Então, beleza. Vamos fazer. Então, exercício número 5.
Então, no exercício número 5, olha só, Rosana resolveu a expressão numérica abaixo. Eu tenho meio vezes 3/5 menos 1/4. Primeira coisa que você vai fazer a multiplicação. Então, a multiplicação aí vai ficar como? Vamos pensar? Então, na multiplicação ali eu tenho meio vezes 1/3. Então, vamos fazer essa multiplicação primeiro. Ó, vou até colocar um igual aqui e vou continuar. Bom, 1 vezes 3 dá 3. E 2 vezes 5 dá 10. Menos 1/4. O que eu tenho que fazer? Tem que tirar o mínimo múltiplo comum de 10 e 4. Bom, algum desses números é divisível por 2? Os dois, né? 10 dividido por 2 dá 5. 4 dividido por 2 dá 2. Bom, algum desses números ainda é divisível por 2? É, o próprio 2. Então, 5 dividido por 2 não é possível fazer. Então, vou repetir. E o 2 dividido por 2 dá 1. E agora, finalmente, por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E vou repetir o número 1. Agora, eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, ou seja, o 20 é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 4. Qual que vai ser o processo? Nós vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é 2, vezes 3 é 6. Menos 20 dividido por 4 é 5. Vezes 1 é 5. E 6 menos 5 dá 1. Então, o nosso resultado aqui é 1 dividido por 20. Alternativa correta, letra C, de coração. Olha só, pessoal, então, ó, já estamos lá no exercício número 5. E foi bem tranquilo, né? Espero que esses exercícios, principalmente no dia de ontem, né? Vocês não tenham ficado estressados por estarem encontrando dificuldades no processo de resolução, né? Se vocês observarem, a resolução é simples. Se tiver um pouquinho de paciência, vai fazendo as coisas com tranquilidade, mesmo que erre, apague novamente, né? Tente refazer, até que você consiga entender o que está acontecendo de fato. Belezinha? Então vamos lá para o nosso próximo exercício. Estamos acabando, né? Exercício 6. Ixi, Mário, isso daí é grande, hein? É, né? Mas dá para fazer de um jeito bom, quer ver? Eu tenho 100, 50 e 25. Vamos encontrar um mínimo múltiplo comum? Ó, eu tenho 100, 50 e 25. Bom, dá por 2. 100 dividido por 2 é 50. 50 dividido por 2 é 25 e 25 não dá para resolver. Bom, dá por 2 novamente. 50 dividido por 2 dá 25. E aí que eu vou repetir o 25, não tenho o que fazer, vou repetir o 25. E agora por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. 25 dividido por 5 dá 5. E por fim, 5 novamente, que vai ser 1, 1 e 1. O que nós podemos fazer aqui? Multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20, vezes 5 dá 100. Então, o resultado disso daqui é 100. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 12 dá 12. 100 dividido por 50 dá 2, vezes 3 dá 6. Menos 100 dividido por 25 vai dar 4, vezes 2 dá 8. Então, vamos lá, ó, 12 mais 6, 12 mais 6 dá 18. Menos 8 dá 10. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 100. E olha só o tanto que é fácil, ó, um zero em cima, um zero embaixo. O que sobrou aqui pra gente? 1 dividido por 10. Alternativa correta, letra C, de coração. Então, olha só que fácil. Apesar dos números serem um pouquinho grandes, se você fizer com um pouquinho de paciência, vai dar certo, vai funcionar. Beleza? Então, vamos lá para o nosso exercício número 8. Nem sei quantos exercícios foram na lista, foram... O exercício número 8 não, né? Vamos no exercício número 7. Acho que foram 8 exercícios, né? Foi bem tranquilinho.
Vamos lá no nosso exercício número 7. No exercício número 7, nós temos parênteses, multiplicação, e aí está acontecendo muita coisa aí dentro. Vamos fazer? Então, olha só, eu vou chamar aqui de... Mesmo esquema que eu fiz aquela hora, hein? Vou chamar aqui de I. Então, olha só. Isso daqui vai ser 2, deixa eu apagar aqui que ficou grande. Então, isso aqui vai ser 2 terços menos 1 sobre 2. Então, mínimo múltiplo comum. Gente, nós fizemos essa conta aí, né? Ó, vamos lá. Vamos sofrer não, né? Ó, mínimo entre... E, na verdade, foi a mesma conta. Não, é diferente, né? Mas foi 2 sobre 3 e 1 sobre 2. Então, 2 sobre 3, ó, e 1 sobre 2. Então, o mínimo múltiplo comum é 6. Aí, 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 2 dá 4. Menos 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3. E 4 menos 3 dá 1. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sexto. Tudo bem? Agora, olha só que interessante, olha só que interessante. Vamos colocar um igual aqui. Eu tenho 2 terços, mais... Aqui eu tenho 3 quintos, vezes 1 sexto. Agora, se você observar, ó, aqui eu tenho 3... E é uma multiplicação, e aqui embaixo eu tenho 6. É possível dividir os dois por um mesmo número. Ó, 3 dividido por 3 é 1, e 6 dividido por 3 é 2. Então, essencialmente aqui eu tenho 2 terços, mais... Lá em cima eu tenho esse 1 aqui, tenho esse 1 aqui. 1 vezes 1 dá 1. E no denominador eu tenho 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Tá no denominador, 2 vezes 5 é 10. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum do 3 e do 10. Então, ó, 3 e 10. Bom, por 2, 3 não dá para dividir por 2, repete. 10 dividido por 2 dá 5. Bom, agora não dá para mais dividir por 2, dá para dividir por 3. Então, 3 por 3 dá 1, repete o 5. E agora por 5. Que eu tenho 1 e 1. Multiplica esses valores, 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. Então, isso daqui vai ser igual a 30 no denominador. Aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 2 dá 20. Mais 30 dividido por 10 dá 3, vezes 1 dá 3. E 20 mais 3 dá 23. Então, dá 23 sobre 30. A alternativa correta, letra D, de deu certo. Pessoal, e aí? Difícil, trabalhoso, o que vocês acharam? Muito cansativo? Bom, espero que não. Eu vou até beber uma aguinha aqui. Falei demais, eu falei rápido, cansei. Ó. Então vamos lá. Até agora muito tranquilo, né? Fácil demais. Então olha só, vamos resolver o exercício para finalizar nossa aulinha de hoje, exercício 8. E é uma soma simples de 5 quartos mais 2 terços mais 1 sobre 2. Eu tenho 4, tenho 3, tenho 2. Então, por 2, 2 dividido por 2 dá 2. Perdão, 4 dividido por 2 dá 2. 3 não dá para dividir, 2 dividido por 2 dá 1. Novamente por 2, aqui vai dar 1, 3 e 1. Por fim dá o 3. 1, 1 e 1. Multiplica, 2 vezes 2, 4, vezes 3 dá 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Então, vamos lá, vou até colocar aqui, ó, ficar embaixo para a gente ir fazendo devagarzinho. Vou pegar o 12 e dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 5 dá 15. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2 dá 8. E 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. E isso vai ser igual 15 mais 8 mais 6. 15 mais 8 dá 23. 23 mais 6 dá 29. 29 dividido por 12. Então, a alternativa correta aí não, né? Aí não é de alternativa, não. Qual é o resultado dessa operação? Bom, o resultado dessa operação aí é 29 sobre 12. Pessoal, e aí? O que vocês acharam dessa atividade? Eu espero que vocês tenham conseguido desenvolvê-la bem, tá? Então, o que vai acontecer agora?
mais exercícios, né? Quero ter certeza que vocês vão fazer. Aí esses exercícios que vocês vão receber, eu não vou fazer a correção deles, mas vou enviar o gabarito e a resolução para os professores confirmarem aí com vocês se vocês acertaram ou não. Vai ser só mais uma bateriazinha de atividades para vocês desenvolverem. Tranquilo? Pessoal, espero que essa aula tenha sido produtiva e até a próxima. Tchau, tchau.